mais uma vez, tenho que dizer a vocês da dificuldade de fazer um resumo biográfico de alguns palestrantes. A Liana Tim me deu um trabalho enorme e eu não estou satisfeita com o que eu fiz, porque eu não acho palavras que digam exatamente o que ela é. A gente lê nas várias biografias dela, multiartista, porque na verdade ela é multi, ela tem essa coisa multi, a gente não sabe o que vai dizer, porque ela tem uma formação universitária, tem uma opção artística, dentro das artes ela tem uma variedade de expressões que faz e já fez, né? Então, eu acho assim que a melhor maneira de apresentá-la é como uma agente cultura, agente pessoa cultural. É uma coisa muito mais ampla. Como eu disse, ela transita, então, em várias áreas da arte, tem inúmeros livros publicados, não vou dizer 40, 50, etc., porque a gente lê e isso se atualiza depois e a gente não consegue acompanhar e dizer o número correto. Tem inúmeras exposições individuais no seu currículo, muitos prêmios, quase 20 prêmios, recebeu o título honorífico de cidadã de Porto Alegre, por seu trabalho a favor da arte e da cultura. E de mais surpreendente para mim, e talvez essa pudesse ser uma primeira pergunta, Liana, eu encontrei que tu fizeste mestrado em educação. Não sei se é verdadeira essa informação, Sim, mas também não encontrei que tu tivesse exercido a docência de maneira mais formal, vamos dizer, numa universidade. Então, com essas pouquíssimas palavras, eu queria te apresentar, te dizer que tu te sintas à vontade para conduzir a reunião do jeito que tu achares mais produtiva. E já te lancei uma pergunta, um comentário sobre esse mestrado. Tá ótimo. Uhum. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, porque parece mentira que eu não estou me sentindo nem um pouco estrangeira aqui, com todos esses médicos perto de mim. Porque meu pai era médico, e eu convivi muito com essa personalidade de médico, e isso é uma coisa muito importante para mim, porque eu vi no meu pai, além do médico, um viés de artista. Ele gostava muito de trabalhar com marcenaria, ele desenhava, inclusive a cama que eu dormia era feita por ele, o sofá que a gente tinha na sala tinha sido feito por ele. Então, eu tenho, assim, no meu pai, uma grande inspiração para, acho que, me encaminhar na vida do jeito que eu me encaminhei. Então, eu queria dizer a vocês que fico muito feliz em estar aqui e vou gostar de conversar e de contar um pouco sobre a minha trajetória, que dentro da arte já conta 53 anos. Então, Miriam, vou te dizer algumas coisinhas que tu deixasse em aberto. Sim, eu fui professora universitária da Faculdade de Arquitetura 22 anos, tá? E foi ali que, vendo a importância da educação, tanto superior quanto a educação mais de base, é que eu me interessei em fazer mestrado em educação, também na URGS. E foi uma grande escolha, eu acho que eu me enriqueci muito através desse curso e, logicamente, depois apliquei muitos conhecimentos dentro das disciplinas que eu ministrei na Faculdade de Arquitetura. Então, essa formalidade se estabeleceu tanto no ensino superior, quanto em outros cursos livres de arte, ateliê livre da prefeitura, alguns outros cursos que eu ministrei no meu ateliê ou em outras galerias, que propiciaram essa troca de conhecimento, né? Eu não sei exatamente como é que eu gosto que me chamem, mas uma coisa eu sei, que tudo que eu faço tem um núcleo, que é um núcleo fundamental, que é o núcleo da criação.
Se eu trabalho com artes visuais, se eu trabalho com a escrita, a palavra, se eu trabalho com teatro, se eu trabalho com a música, tudo isto é uma necessidade que nasce desse meu impulso criativo que eu descobri e conheci desde criança. Porque aos 3 anos de idade eu tinha uma mesinha perto de uma janela em que eu desenhava e que eu colava. Dizem que a gente não tem assim uma lembrança muito nítida dos 3 anos de idade. Mas eu digo que essa lembrança pode ser até uma lembrança inventada. Mas, como os escritores já descobriram, a gente ficciona toda a vida. A realidade é uma coisa muito difícil da gente estabelecer como realmente algo em que a gente vive. Porque, mesmo dentro da realidade, a ficção está muito presente. Eu acho que o Manfroy sabe muito bem disso, né? Meu colega de escrita, meu grande amigo, e que já fizemos muitos projetos juntos e fomos colegas na universidade, né? Foi muito bom ter conhecido o Manfroy, a Lília, e desenvolver essa amizade que até hoje, então, se mostra muito enriquecedora. Então, assim, a minha formação é a formação de arquiteta, mas eu acho que as minhas preferências e aquilo que eu escolhi na vida sempre esteve ao lado da arte. Eu tive uma educação numa escola que privilegiava as expressões artísticas em todas as disciplinas. O colégio americano, que hoje, logicamente, não tem nem um pouco a ver com aquele colégio que eu frequentei, e que foi uma das coisas mais importantes na minha vida, uma formação que me fez compreender que eu não precisava escolher nada, porque a minha preferência na vida, ela aconteceu com uma certa espontaneidade. Me transformei em alguma coisa que eu nem sabia exatamente o que era. Um dado que agora eu me lembrei, como algo assim muito afetivo, era uma revista que meu pai recebia, que se chamava Resenha Italiana, não sei se algum de vocês conhece. Essa revista, Resenha Italiana, ela vinha uma vez por mês, e nela tinha reproduções de obra de arte, muitas poesias e muitos outros artigos que falavam sobre a criação. Essa revista foi fundamental na minha vida. Eu me trancava no meu quarto e ficava lendo essa revista ininterruptamente. E ela me fez conhecer grandes artistas, grandes gravadores, que eu nem sabia o nome, que eu nem sabia da importância deles. E depois, na maturidade, no conhecimento, eu fui ver que eu já conhecia e já tinha uma proximidade muito grande com a linguagem deles. E isso, mais ou menos, então, é esse começo assim, que eu posso contar para vocês. Mas, assim, tu disseste que fosse colega do Manfroy na universidade, evidentemente, tu, Não na faculdade, arquitetura, na universidade. sim, como professores da universidade. Sim. Exato. E eu acho interessante isso, porque, fim da palestra, nós providenciamos um certificado, uma coisa muito singela da academia para os palestrantes. E a nossa secretária me perguntou hoje como é que eu trato a palestrante de professora. Eu disse, não, professora não, porque eu não li nada que ela fosse professora. Eu acho que tu tens que dizer arquiteta e artista, etc. Eu fui vendo o que seria. E agora eu vejo que ela acertou. Eu acho que é uma belíssima introdução. E eu convido, então, os que estão aqui conosco, que conduzam questões para que a Liana consiga nos trazer um pouco mais deste mundo em que ela vive. Eu tenho algumas dificuldades com questões objetivas, mas o que tu acha importante contar para nós da tua trajetória? No seguinte sentido, o que faz, além do talento, obviamente, um artista ser conhecido?
é um bom professor que ele teve e que auxilie o aluno, no caso das artes visuais, um bom agente, ter ganho concursos, ter se destacado em alguma coisa. Assim, o que faz, além do próprio talento, um artista ter renome dentro da sociedade? Bom, eu vou contar duas coisinhas muito interessantes para a minha vida, assim, como escritora e como artista. Eu sempre gostei muito de ler, porque eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Eu, na minha adolescência, assim, eu preferia mais ficar em casa com as minhas coisas do que ir para uma festa ou conviver com algumas pessoas. A minha mãe ficava muito impressionada porque eu ficava dentro do meu quarto fechada, lendo ou desenhando, ou fazendo algum artesanato, e ela abria a porta e dizia assim: vai com as tuas amigas, vai para a rua, não sei mais o quê. E, logicamente, quando eu ia para a rua, eu adorava, né, ficar conversando com as minhas amigas e estabelecendo essa relação tão importante na vida, né? Mas essa leitura que eu fazia constantemente, ela vinha de curiosidade. Uma vez eu li, não sei aonde, que a Livraria Globo tinha uma coleção de livros. E eu pedi para o meu pai, eu gostaria dessa coleção de livros de Natal. E ele me deu. Vieram 3 caixas de livros e eu fiquei muito impressionada. E ali eu conheci vários grandes escritores que me acompanharam ao longo da minha vida. Mas uma tia minha, ela disse assim, sabe, eu tenho uma coleção grande, mas eu já li, eu li na minha adolescência. Tu não quer essa coleção? Eu disse, não, me dá, pode me dar. E era uma coleção de um escritor que se chamava, de uma escritora que se chamava Madame Delis. Não sei se algum de vocês conheceu. Era uma escritora assim que fazia aqueles romances mais românticos e tudo mais. Eu li todos, né? E uma vez, numa palestra que me convidaram para fazer, então queriam que eu conversasse sobre como é que eu cheguei a escrever, como é que eu cheguei a pintar, a desenhar. E eu disse, olha, um dos livros e das coleções que eu mais li foi da Madame Delis. E a pessoa que estava fazendo o encaminhamento disse assim, mas que início terrível! Esse autor é péssimo! Esse autor não tem qualidade nenhuma. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque eu descobri naquele momento que não é importante a questão da qualidade daquilo que a gente começa, é importante aquele impulso que a gente tem para fazer aquilo, né? Então, eu também comecei a pintar fazendo coisas muito incipientes, muito primárias, mas isso não determinou que a minha vida tivesse também essa simploriedade. Eu, através do conhecimento, através de tudo que eu vivi, eu consegui estabelecer uma linha de conduta para o meu trabalho que tem consistência, que tem estilo, que tem uma marca pessoal, né? Nessa mesma palestra, perguntaram como é que eu me relacionava com a música. Eu disse, olha, tem uma coisa muito importante na minha vida, que é uma imagem que eu guardo sempre. Minha mãe me contava que ela tinha uma tia pianista que morreu tocando o Guarani, de Carlos Gomes. E, nesse momento, eu também recebi uma resposta. Mas como? Carlos Gomes nem é considerado um grande músico brasileiro. Não, eu conto isso porque eu acho isso uma grande piada. Até hoje, eu tenho presente uma imagem que eu inventei de uma tia minha no piano tocando Guarani. Minha mãe tocava piano e essa lembrança também é uma das coisas mais fortes para eu estabelecer essa relação com a música, né? E uma das coisas que ela me ensinou foi, quando alguém está
ou executando algo num instrumento ou cantando, deve-se fazer completo silêncio em respeito a essa pessoa. Cada vez que eu vou em algum lugar, ou seja, num concerto, num teatro ou num show, quando começa aquele burburinho de falta de respeito, eu não sei, eu me desestruturo tanto, porque eu acho assim, se não quer estar ali, que não tenha vindo, porque as pessoas que fazem e que estão ali para apresentar alguma coisa, fazem com muito afeto, com muito amor e com muita sensibilidade. Então, tem algumas coisas assim que a gente precisa aprender, eu acho que desde cedo, para, na idade madura, na idade adulta, também ter um comportamento razoável, né? E isso se dá através da educação. Eu acho a educação uma das coisas mais importantes na vida, porque a gente tem condições de escolher com consciência e com objetividade aquilo que a gente quer ser. Eu, às vezes, quando começo a falar, me perco um pouco do princípio da pergunta, e não sei, Miriam, o que tu tinha me Sim, perguntado exatamente. sim. Duas coisas. Primeiro, eu acho super interessante tu contares que, na verdade, ao lado do talento tem o berço, porque tu tiveste um berço cultural, porque tu falaste do pai que te propiciava os livros, tu falaste da mãe que tocava, da tia que tocava, e de um colégio que tu gostavas muito e que também te introduziu nos primórdios, né, desse aprendizado. Muito interessante isso. O que eu perguntei é, além disso, o que faz, o que impulsiona a carreira, vamos dizer assim, Sim, de um artista? No teu caso, por exemplo, o que sim. te empurrou para frente? Eu acho que tem duas palavras fundamentais: paciência e perseverança. Se as pessoas pensam que alguma coisa cai do céu, pode estar certa que não é o bom caminho. E tem outra coisa que eu não acredito de forma nenhuma, é aquela história da inspiração. Eu preciso que a inspiração baixe para que eu consiga trabalhar. Eu faço diferente, eu trabalho e enquanto eu trabalho vem a inspiração. Então são duas coisas fundamentais. E tem uma outra coisa também que eu sempre tenho como fundamental, que é: não adianta ter pensamento criativo se a gente não tem soluções criativas materializadas, o pensamento não vale nada. Por quê? Como é que nós vamos apresentar para alguém um pensamento que não tem visibilidade, que não está exteriorizado? Então, essas questões todas, elas formam eu acho que é uma fortuna para alguém começar a querer trabalhar com arte. A arte é trabalhosa, a arte é algo que vai crescendo ao longo da experiência. Ninguém faz um curso e começa a desenhar, já se coloca como artista. Não é possível isso. Tinha um grande diretor de museu que dizia o seguinte: ia um artista lá pedindo para ele para fazer uma exposição. Ele disse assim: quantas obras tu já fizesse? Quando tu completares 2.000 obras, tu volta. Porque aí estabelece em ti uma certa gama de desenvolvimento tal que tu podes te considerar um artista. Porque a gente não consegue, de forma nenhuma, de uma hora para outra, se transformar num artista. Um médico se transforma de uma hora para outra? Claro que a gente vai dizer, não, o artista é um pouco diferente do médico, porque o médico ele precisa ter um curso que o capacite a ser médico. Agora, um artista não precisa ter curso nenhum, mas ele precisa ter experiência de vida e ele precisa realmente trabalho para se considerar um artista. E assim vai, no momento em que a gente tem essa ideia, a gente vai trabalhando e vai conquistando
esse espaço através de uma visibilidade, através de trabalhos que apresentem alguma possibilidade de contribuição dentro da sociedade. E, com esses meus 53 anos, acho que alguma contribuição foi feita para que eu pudesse, de certa maneira, ter um espaço onde as pessoas reconhecem o meu trabalho como artístico. Sim. Sim, é todo um longo aprendizado, e tu vês que eu estou, nesse momento, tendo um extraordinário e assustador aprendizado de me portar como uma entrevistadora, que é uma coisa que eu jamais tinha sonhado. Mas, de qualquer modo, eu queria... Maria Helena, tu queres fazer alguma pergunta? Manfroy, queres perguntar alguma coisa? É um prazer, certamente, ouvir a Diana com tanto uma bagagem tão extensa e tão sólida, né? Está nos trazendo aqui coisas muito interessantes para o nosso pensamento, para a formação que a gente tem e gosta de ouvir uma pessoa que tem uma formação como a dela, né? E a Miriam está saindo muito bem nessa parte de entrevistadora, então só pode ganhar parabéns, Miriam, por isso, porque está um sucesso essa linha aí. Eu ia perguntar para a Liana uma coisa que me suscitou, que foi o espaço para vir assisti-la, o título dessa palestra, né, que é a arte cura. E certamente isso deve ter tido uma motivação para a escolha desse título específico. Então, eu gostaria que a Liana comentasse a escolha desse título, o que suscitou esse pensamento de cura, né, que tanto nos diz respeito na profissão. Na verdade, o que eu escolhi para conversar com vocês foi a arte salva, mas também é uma espécie de cura, né? Porque a gente viu nessa pandemia, e claro que foi desastrosa, né? Essa situação que nós estamos ainda vivendo, que as pessoas acham que não, né, Miriam, que tu viste que não sei quem foi daqui, não sei se foi o Manfroy que falou, que nós não estamos ainda sem a Covid, nós estamos em plena pandemia, e as pessoas acharam, alcançaram e tal, e não estão se cuidando. E nesse 2020, que foi, eu acho que o momento mais crucial da pandemia, a arte foi algo muito fundamental, né? Aí que a gente deu valor para a arte, deu valor para o cinema, deu valor para a literatura, para as artes visuais, para a música, porque foi através da arte que a gente teve algum consolo, que a gente pôde, de certa forma, trocar as nossas experiências com as pessoas e fazer com que a gente se sentisse viva, né? Proliferaram as lives, né, de conversas e também de música e sobre assuntos importantes, mas mesmo assim eu acho que as pessoas elas valorizam o trabalho até certo ponto. Sempre me vem um ponto de interrogação que é o seguinte: o artista tem que comer, o artista precisa morar, o artista precisa se educar. Como é que o artista consegue fazer essas coisas? Através do seu trabalho. E o seu trabalho precisa de remuneração? É lógico, né? Porque se o artista não pode comprar a sua tinta, não pode comprar o seu material, não pode comprar um instrumento musical, como é que ele vai exercer o seu talento na sociedade, considerado e reconhecido como fundamental? Como é que ele vai escrever um livro? Como é que ele vai
lançar um livro, editar um livro, publicar um livro. Então, eu vejo assim que a pandemia ajudou a gente entender exatamente a importância das expressões artísticas, mas ainda não chegou a ponto de entender o artista como alguém que vive do seu próprio trabalho, da sua própria profissão. Eu vejo muitas lives e muitos shows e tal, todos eles quase que gratuitos e as pessoas gostando muito, mas na hora de fazer a contribuição é algo muito complicado. O governo também não valorizando nada, não proporcionando aos artistas algum sustento para que possa suplantar essa fase. Então, eu acho que a nossa sociedade ainda precisa aprender muito sobre exatamente o que é a importância da cultura para a nossa identidade enquanto brasileiros e a importância do dia a dia convivendo com essas expressões que tanta falta fazem para nós. E, logicamente, essa relação estabelecida entre as linguagens artísticas salva, sim, porque nos ajuda a minimizar as frustrações, nos ajuda a sonhar com coisas impossíveis, nos ajuda a refletir sobre a sociedade e também nos ajuda a colocar na vida um pouco de beleza, porque a vida e a realidade são muito cruéis. E se não houvesse arte, como diz o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta, né? Nós onde estaríamos? Quão depressivos nós estaríamos se não tivéssemos um livro para ler, algo para ver, para que a sensibilidade se desenvolva e que a gente possa ser melhor como seres humanos. Bom, como tu vês, do ponto de vista objetivo, as artes visuais em Porto Alegre, no teu início e agora? Olha, objetivamente, é muito difícil de viver pela arte, viver com arte. A minha sobrevivência não é, sem sombra de dúvidas, com o meu trabalho artístico. Tem vezes que eu consigo ter assim uma volta do meu trabalho muito boa. Eu tenho, acho que, dois momentos assim bem importantes do meu trabalho, do meu processo de inserção dentro da sociedade desse trabalho. Um deles foi quando eu vendi uma série de gravuras para o Sindicato dos Engenheiros. Eles estavam fazendo 25 anos e me quiseram comprar um lote de gravuras para dar para os sócios. Esse dinheiro me proporcionou ir com meus filhos para Nova York. Isso foi uma grande coisa, uma maravilha. Eu fiquei muito feliz que tinha sido quase que a primeira vez que tinha me dado essa oportunidade, o meu trabalho de arte, proporcionando isto para os meus filhos. Outra coisa também interessante foi quando eu fiz um trabalho sobre Quintana dos 8 aos 80, que foi um livro, juntamente com a crítica de literatura Tânia Carvalhal e com a fotógrafa Liane Neves, e eu fiz toda a parte de ilustração desse livro, contando a história poética do nosso maravilhoso Mário Quintana. Eu também ganhei um dinheiro substancial e dei de entrada para uma casa de praia. Esses dois momentos foram, assim, bastante importantes e eu vi que, sendo valorizado o trabalho, a gente consegue fazer alguma coisa com o dinheiro. Depois, eu acho que algumas coisas foram indo assim e eu consegui, sei lá, algumas coisas assim fundamentais da minha vida, mas a dificuldade que a gente tem para viver de arte não tem igual numa sociedade
que não valoriza de forma nenhuma o trabalho que a gente faz. A gente tem a valorização dos nossos pares, das pessoas que entendem sobre cultura e dos grandes colecionadores que sabem exatamente a importância do trabalho, né? Como, inclusive, um registro de época, porque nós vemos por que a gente gosta de ir a museus quando a gente viaja, e aqui no Brasil mesmo. Porque nos museus estão as obras que vão contar as épocas que nós não vivemos, né? As épocas que a gente não teve a oportunidade de entender como é que funcionava em termos de sociedade, como é que as pessoas se vestiam, o que as pessoas comiam, como é que era o ambiente de trabalho, o ambiente de lazer, o ambiente de vida. A arte é um grande documentário vivo de tudo que a gente criou e desenvolveu durante a existência da humanidade. Mas isso demanda um pouco de desenvolvimento de país e demanda também um pouco de conhecimento. Como é que uma sociedade que não tem condições de uma boa educação, de viver bem, de poder estabelecer um espaço de lazer, como é que essa sociedade vai ficar interessada em ler, em ir a museu, em ouvir música? A sobrevivência fala mais alto. Quem vai querer e vai poder se dispor a estar perto das expressões artísticas com fome e dormindo ao relento? A nossa sociedade, ela precisa entender que, antes de qualquer coisa, nós precisamos dar condições a que as pessoas tenham uma vida digna para também poderem participar da cultura desse país. Tu respondeste assim claramente, Liana, sobre, pelo menos foi o que eu deduzi, que nesses últimos anos, quer dizer, do teu início e agora, não modificou muito o mercado das artes. E explicaste um pouco certamente isso é multifatorial, mas uma das coisas é essa situação educacional do país. Bom, e assim, no ambiente da cidade, no ambiente de Porto Alegre, com relação a espaços, não espaços muito temporários que vêm e que somem, mas com coisas mais definitivas. O que eu observo, eu não observo muita mudança. Às vezes tem pequenos momentos de efervescência, mas não são coisas que ficam. Então, o que tu opinas assim sobre o crescimento no nosso entorno de locais e de talentos? Olha, nós já tivemos muito mais locais de visibilidade dentro da arte, tanto na imprensa quanto locais físicos, tá? Mas eu acho que isso aí é algo assim, ó, que a gente precisa resistir. Existe uma resistência nas pessoas que fazem arte, têm convicção daquilo que fazem. Eu, por exemplo, desde 1969 eu faço arte e nunca parei de fazer arte, mesmo com todas as dificuldades. Por quê? Em alguns momentos dessa trajetória, eu consegui realizar coisas que me satisfizeram muito. Eu, inclusive, deixei aqui com o Diogo algumas imagens que eu gostaria que ele começasse a passar, para a gente poder falar objetivamente. Tá? Então, eu queria que o Diogo começasse pelo número 1, que a gente já fez uma sequência e tal. Isso aqui é o Cais do Porto. Tá? Nós temos um problema na nossa cidade, que é a não utilização do Cais do Porto. Ele está simplesmente parado lá, os armazéns com toda a possibilidade de se transformar num centro cultural, e, ao longo dos anos, é aquela luta, as pessoas pedindo para o governo federal, estadual e municipal, porque o Cais do Porto está com três situações de comando, então fica muito difícil politicamente para resolver isso. Então, essa Casa Cor foi sitiada lá em
3, e nós fizemos uma campanha que se chamou Eu Quero Este Porto Alegre. Foram 163 metros lineares de obras de arte na frente dos armazéns. Isso foi uma coisa maravilhosa, porque a gente passou 45 dias trabalhando este assunto para que a comunidade tomasse para si esta possibilidade. E até hoje, 2022, o Cais do Porto ainda não foi revitalizado. A única coisa que aconteceu foi o cais embarcadeiro, onde colocaram alguns containers na frente dos armazéns para, então, ativar a parte gastronômica do cais. Mas os armazéns ainda estão simplesmente parados à espera desta revitalização. Pode colocar o outro. Outra coisa fundamental também que eu fiz e que me deu grande satisfação foi a ocupação do Pão dos Pobres, aquele grande edifício ali que nós temos perto da Borges. Também foi uma casa cor em 2004, e eu resgatei um pouco a história da arquitetura portuguesa em Porto Alegre. Nós sabemos que a Cidade Baixa ela está lotada de exemplares de casa de porta e janela totalmente portuguesas. Eu tive minha avó morando ali, tive minhas tias morando ali, e é um local assim de muito sentido afetivo para mim. E eu simulei uma casa portuguesa com 400 metros quadrados nessa casa-cor, que inclusive eu tirei um prêmio do Sebrae do ano. E foi assim, algo muito maravilhoso, porque as pessoas entravam ali e conseguiam entender o que estava acontecendo. Pode passar. Corredores que formavam labirintos nessa instalação, mostrando a questão do tempo, mostrando a tecnologia. Pode ir passando. E isso ficou muito marcado nessa casa cor. Aqui é uma simulação de um sótão, onde eu consegui colocar um piano, onde as obras de arte estavam ali, e onde foi feito toda a parte cultural desse evento neste ano. Pode colocar, pode ir. Aqui eu tenho uma exposição que eu fiz no Margues, e que ela rodou pelo Brasil, que é Revelações do Olhar, onde eu trabalhei com vários tipos de imagens, e que foi assim algo muito impactante, na medida em que também eu lancei o meu livro Revelações do Olhar, que foi lançado em primeira mão na França, no ano do Brasil na França, em 2006. Aqui tem uma exposição no Centro Cultural Érico Veríssimo sobre a nossa cidade de Porto Alegre. Foi uma exposição que eu fiz em homenagem a Mário Quintana, resgatando, então, toda essa questão da poesia de Quintana, que se mescla e se confunde com a cidade de Porto Alegre. Revelações do Olhar esteve no MUB de São Paulo, pode passar. Trazendo, então, para esse Museu Brasileiro da Escultura um pouco da produção gaúcha, né, através dessa minha exposição. Pode ir. Depois eu fiz uma outra exposição muito importante no Espaço City, em São Paulo, na Paulista, que toda ela trabalhada com fotografias de família. Pode passar. E ela tinha, assim, uma certa sentido nostálgico, mas, ao mesmo tempo, trazia toda uma linguagem de arte digital que eu comecei a trabalhar em 80 e que fui desenvolvendo e que me deu, assim, uma maneira bem particular de trabalho. Pode trocar. Aqui tem mais algumas outras imagens. Esta exposição aqui foi feita também no Centro Cultural Érico Veríssimo, e se chamou Outros de Mim, onde eu trabalhei, a partir de 2009, com figuras importantes da
cultura internacional. Até hoje, essa série ela continua em progresso e a gente vai conhecendo vários dessas grandes personalidades e vai se inteirando sobre aquilo que eles fizeram pela humanidade. Pode passar. Essa instalação foi uma instalação muito interessante que eu fiz na cidade de Canoas, onde essa Vila Mimosa era uma casa de veraneio e o prefeito me entregou a casa para que eu a ocupasse durante um ano. E esse ano foi trabalhado através de uma instalação interna, de uma intervenção no leito da rua e de experiências cênicas, onde havia um ônibus da prefeitura que parava na frente do Teatro São Pedro, recebia as pessoas que queriam ir para Canoas e levavam elas até lá para que elas, então, assistissem essas experiências cênicas através de poesia e através de música. Pode trocar. A casa era uma casa que tinha um armazém de secos e molhados e um armarinho, venda de utensílios para costura. E foi através dessas duas temáticas que eu desenvolvi a instalação. Pode ir. Não. Mais uma. Aqui foi uma experiência que eu tive e que foi também uma experiência impactante, que foi colocar a obra de arte no Shopping Iguatemi. Eles estavam em expansão e tinha uma grande parte do Iguatemi que estava ocupada por um tipo de um painel e eles queriam dinamizar e aí me convidaram para, então, trabalhar com arte. A arte colocada num local totalmente comercial, que as pessoas nem iriam imaginar que teria ali arte, né? Dentro de um outro propósito, dentro de uma outra finalidade, que não só o consumo. E eu, então, ocupei também um ano em Iguatemi, com 2 etapas de uma série que se chamou As 4 Estações, inspirada em Vivaldi e também pensando em colocar a natureza para dentro de um local todo confinado, todo fechado, e que era só iluminado pelo artifício, então, das luzes artificiais. E isso foi muito bom e muito sensacional, porque as pessoas interagiam, tinha várias TVs passando vídeos, e foi, logicamente, uma maneira de mostrar que a arte pode estar em lugares que não são os lugares da natureza dela. Pode passar? Essa exposição aqui foi uma exposição extremamente afetiva, que eu intitulei Doce Holandês. Claro que todo artista, todo escritor tem suas preferências e suas inspirações. E um dia eu estava raciocinando assim e pensando, como gosto de Mondrian, como gosto de Van Gogh, como gosto de Rembrandt, como gosto de Vermeer, como gosto de tantas pessoas e tantos artistas. Fui olhar, todos eles holandeses, todos holandeses. E aí eu fiquei tão emocionada com isso que eu resolvi fazer uma exposição só baseada e inspirada nos meus doces holandeses. Eu não conhecia a Holanda quando eu fiz essa exposição. Eu fiz a exposição, ela ocupou toda a pinacoteca do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, toda a parte de baixo da pinacoteca, e no ano seguinte eu viajei para Holanda, Amsterdã e Delft para conhecer de perto a terra dos holandeses. Pode passar. Então, teve nessa exposição um pouco da antropofagia cultural, que a gente sempre faz, não é? A gente vai comendo a cultura dos outros e transfigurando elas na nossa. Teve uma parte só de pratos, onde eu trabalhei com os grandes ícones meus, holandeses. Pode passar.
E aí foi indo, e agora eu estou mostrando a exposição, essa última exposição, que terminou há uns 15 dias e que a Miriam foi visitar, né, Miriam? Essa exposição eu juntei 3 séries, uma série que se chamou O Traço Sensível, que faz parte da exposição que eu estou fazendo com a Clara Pechansky, que se chama Duas Mulheres de Fino Traço, onde a gente está viajando pelo Rio Grande do Sul. Do lado direito aqui tem as minhas pinturas, que se chama Passados Presentes, pode passar. Essa aqui é uma pintura também, que é da série O Traço Sensível, pode passar. Mais uma vez. Aqui eu trouxe alguns elementos daquela série que está sempre em evolução, que é Outros de Mim, né? Onde eu trago várias figuras que são importantes e referências, tanto para mim como para alguém que se identificar com elas. Pode passar. E aqui um pouco dessa série, O Traço Sensível. Três obras do Traço Sensível. Mais ou menos isso, assim, para mostrar para vocês. Eu trouxe alguns pontos fortes assim da minha trajetória, para vocês entenderem que tanto o trabalho de pequenas dimensões como de grandes dimensões, que ocupam espaços públicos, é uma característica da qual eu gosto muito de praticar. Eu acho que terminou, né? E aqui eu trouxe só para mostrar para vocês a minha coletânea de livros que fazem parte dos meus 36 anos de poesia, que começou em 1986, e que no ano de 2021 eu reuni num livro que se chama A Dimensão da Palavra. Então, o livro tem mais ou menos umas 500 páginas e ele traz toda a trajetória que até hoje eu venho trilhando dentro do trabalho com a palavra e com a poesia. Eu acho que assim agora deu. Não sei se vocês conseguiram ter assim, uma ideia um pouco do que eu venho fazendo. Eu acho muito interessante, Liana, o seguinte: tu apresentaste algumas imagens de exposições em lugares consagrados, clássicos, né? Coisas muito grandes. Por outro lado, qual foi o ano que tu expuseste no Iguatemi? 2015. 2015. Bom, eu não sei, deve ter sido um pouco depois que surgiu o Shopping Canoas, que eles também têm espaços dedicados para expressões artísticas. Talvez tu tenha sido uma precursora disto. E Sim. Tu não falaste que, em paralelo a essas coisas, entre aspas, grandes, tu fazes outras coisas com sentido de direção para pessoas, digamos, que não frequentam esses lugares grandes. Eu estranhei que tu não fizeste comentário sobre a tua inserção do Poesia no Trem, né? Ah, sim. É que é muita coisa, né? É muita coisa. A gente não Então, lembra. Então, assim, tu tens coisas todas importantes, mas dirigidas em ambientes e dirigidas a pessoas de diferentes meios sociais. Sim. Isso é uma coisa muito, muito interessante e bonita. Bem, esse projeto que tu falasse da coletânea dos artistas gaúchos no Transurb foi uma ideia do meu grande amigo Elvio Vargas, o poeta, que ele trabalha lá na parte cultural. Então, me convidou para fazer a curadoria com ele, junto também com a nossa amiga Dione Detânico. E nós, então, convidamos um grupo de artistas para que houvesse vamos dizer, uma troca periódica de trabalhos de arte para nos aproximarmos mais de um público que necessita esse transporte, tanto para trabalhar, como para se deslocar,
ou porque vive em Canoas, ou vive em outros lugares, e não tem acesso a esse tipo de manifestação. E agora, por grande felicidade, ele conseguiu que algumas obras, periodicamente, fossem aumentadas e colocadas nas estações, né? Eu também já participei de um outro projeto dele, que é sobre a poesia também, no Transurb, né? E a gente consegue fazer alguns pequenos vídeos de um minuto que passa nas estações e dentro dos trens, para que as pessoas, enquanto viajam, também consigam começar a ter uma relação mais próxima com essas expressões. É um trabalho que eu acho assim de extrema valia e que me deixa muito satisfeita em poder participar. Tu fazes ainda, porque tu também trabalhaste várias vezes, muitas vezes, com o tópico de cuidado do patrimônio, Sim. com alguma coisa relacionada lá à usina do gasômetro, se eu não estou equivocada. Sim, sim, sim. E Sim. teve um outro local que, por interferência de um determinado grupo do qual tu participavas, também foi preservado. Não estou bem lembrada agora qual foi, mas eu li sobre isso aí. Então, tu tens no momento, uma boa expectativa sobre uma melhoria da valorização do nosso patrimônio aqui? Bem, assim, ó, meu trabalho com associações sempre foi bastante relevante. Eu fui presidente da Associação Rio Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, num dado momento. Nessa época, a gente fez um grande congresso nacional de artes visuais e, antes de eu ter sido presidente, havia um movimento liderado por um grupo de artistas, no qual eu fazia parte, que se chamava Movimento Gaúcho em Defesa da Cultura, porque naquela época queriam demolir o gasômetro, queriam destruir várias coisas, e então nós, junto com toda a classe cultural, não só artistas plásticos, mas músicos, teatrólogos, todas as pessoas conseguiram que a usina do gasômetro não fosse demolida, e conseguimos várias outras coisas importantes. Nós sempre estamos, de certa forma, nesse mesmo movimento, né? Sempre buscando aonde há a intenção da destruição, para que a gente possa ali estar presente e procurar com que os governantes entendam essa importância. Isso é uma das coisas mais difíceis no Brasil, tanto é que os museus não têm preservação. Aquele museu que foi incendiado em Petrópolis, o outro museu que foi incendiado em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, que agora foi revitalizado, e eu, há 2 meses atrás, visitei, e é assim, ó, eu recomendo a todo brasileiro ir a São Paulo e visitar o Museu da Língua Portuguesa. É muito importante que a gente valorize aquilo que é nosso, valorize a nossa língua, que é, não é, a nossa pátria, né? Como dizia Fernando Pessoa. E que a gente possa, de certa forma, estar sempre cuidando para que não destruam aquilo que ainda resta do nosso patrimônio. Nós temos aqui, em Porto Alegre, um prédio que daqui um pouco, eu não sei o que vai acontecer, que é a Confeitaria Rocco, na esquina da Riachuelo. Olha, é um dos prédios mais emblemáticos da nossa cidade e está jogado às traças, como muitos outros prédios estão. É difícil, a gente sente muito quando vai viajar e vê aqueles centros históricos das cidades. A gente vai ali com a alma aberta para ver toda aquela herança que ali está preservada, e a gente vê no Brasil toda esta barbaridade que acontece, sei lá, por
descaso, sei lá, por falta de conhecimento, por ignorância, ou eu não sei dizer mais ou menos por quê, mas é a nossa infeliz realidade atual e quase sempre brasileira. Sim. Sérgio, a tua mão levantada, ela é amarela e ela coincide eu te fotografei para te mostrar com a copa da árvore dessa foto que está atrás de ti, e é impossível identificar aquela mão amarela, mas tu Vou, estás com a palavra. vou cuidar para a próxima vez botar uma mão negra. Liana, estou adorando o papo. Eu queria fazer mais um estímulo para você continuar falando, na esteira do que a Maria Helena te perguntou sobre o título, né? A Arte Salva, né? E vi que na tua série Os Outros em Ti, o primeiro lugar lá é do Freud, né? Sim, sim. Então, eu queria te perguntar exatamente isso, porque eu ando estudando alguns artistas, né? Já estudei o Edvard Munch, em contraponto com o Van Gogh. Nos últimos 2 anos, eu estou estudando justamente o recém-citado Fernando Pessoa, e nessa perspectiva a arte salva o artista e a arte salva algum paciente psiquiátrico, né? Exatamente. Nessa esteira do paciente psiquiátrico, o primeiro nome que me vem à mente, não sei se tu já ouviste falar da Anísia da Silveira, né? Certamente. Certamente, né? Que trabalhou extensamente com a arte de pacientes psicóticos, né? Então, é mais para te oportunizar continuar essa conversa, que eu acho muito estimulante, né? Sim. Foi muito bom tu teres chamado a atenção para o nosso querido Freud, né? Porque eu, com um grupo de colegas, passei 10 anos apresentando um projeto que, nos últimos anos, esteve no Teatro São Pedro, que se chamou Freud e os Escritores. Eu não sei se alguém de vocês sabe, conheceu esse projeto. A gente trabalhou, foram escritos 18 textos de dramaturgia, eu com a Lenira Fleck, e nós encenamos esses 18 textos de dramaturgia no palco do Teatro São Pedro, com plateia sempre lotada. E, logicamente, tivemos que ler toda a bibliografia de Freud, né? Tivemos que ler livros também colaterais para entrar numa sintonia com os diálogos que ele fazia com os escritores que ele citava nos seus livros e com escritores que a gente achava que tinha também uma certa ligação com o pensamento freudiano. Fizemos Freud e Goethe, Freud e Schnitzler, Freud e Thomas Mann, Freud e Virginia Woolf, Agatha Christie. Bom, 18 textos que nos auxiliaram muito a entender sobre a condição humana. Se não ficamos melhor, é porque realmente a condição humana depende de muitas outras coisas. Mas foi, assim, algo gratificante fazer esse projeto e trabalhar com isso. Freud também dizia, né, que a arte era um mistério para ele. O processo da criação é um processo misterioso, porque a gente pode entender o processo criativo até um certo ponto, e depois desse ponto fica um pouco nebuloso. Eu acho que é uma caixa preta, como se diz. Mas isso não impede que a gente possa exercer sobre ele a nossa potencialidade, o nosso poder enquanto atuantes, enquanto fazedores, né? E eu acho que a Anísia da Silveira, ela descobriu, logicamente, a importância da gente colocar a nossa sensibilidade e expressar os nossos sentimentos através desse tipo de linguagem, né? Onde a palavra fica também um pouco deixada de lado e entra a questão da imagem, a questão da gestualidade, que é algo assim
muito fundamental e que eu acho que, mais ou menos com 7 anos de idade, a gente começa a ser tolhida na nossa expressão espontânea, porque os adultos acham que as crianças devem corresponder àquilo que eles têm na cabeça, né? As imagens que eles têm na cabeça. E a criança começa a ficar com uma certa frustração porque não consegue representar aquilo que elas pensam e chegar perto ao referente, ou seja, desenho uma cadeira na minha cabeça, mas não é a cadeira que está na minha sala, não é a cadeira que resolveram colocar na minha mente, né? Então, eu acho que Nise da Silveira, ela descobrindo essa questão, logicamente que não foi só ela ter descoberto, Jung, que ela trabalhou um pouco com ele, também já falava sobre isso, todos os grandes pensadores da psicanálise e da psicologia já entendiam a importância da expressão, não é? Para o ser humano. E eu acho que isso nos salva. Eu me senti salva durante a pandemia de 2020, porque quando eu me senti tolhida a não poder circular, né, tanto pela minha cidade como pelo meu bairro, e também não podia mais viajar, eu, através do meu desenho, que eu computei mais ou menos uns 150 desenhos produzidos nessa época, ele me transportou a uma saúde mental que eu jamais poderia pensar se eu não tivesse essa expressão. Então, eu entrei para dentro daquele universo, desenhava com uma grande satisfação, desenhava conseguindo me relacionar com grande prazer com aquelas coisas que estavam aparecendo do meu inconsciente. Porque é muito engraçado, quando a gente começa a trabalhar com criatividade, a coisa que a gente tem mais medo é do inconsciente. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está mexendo dentro da minha cabeça. Quando a gente vê e entende e aprende e também se conscientiza que o inconsciente faz parte de nós, é maravilhoso a gente relaxar e deixar que ele surja, que ele mostre para nós a parte escondida e a parte que a gente não conhece. Conhecer-se através desse inconsciente que ainda não se mostra é uma coisa das mais maravilhosas da vida. Não sei se eu gostaria que eu falasse mais um pouquinho. Não, tá bem, é isso mesmo. Tá? Paulo Belmonte de Abreu. Outro psiquiatra para ti, Liana. Que medo! Eu não sou especialista. Mas também um artista amador, um escultor amador e ex-aluno da Magliani, e aprendi a fazer estilografia com ela, depois de escultura. Mas, assim, até nisso a minha pergunta, tu podes escolher responder em parte ou não responder, mas ela está grudada a essa tua última frase que eu estava curioso. Na verdade, a minha curiosidade, porque na tua apresentação eu me deixei assim a mente flutuando, lembrando deles assim, bom, quando é que ajuda? Eu me lembro é uma caverna dos Cromeleques dos Almendres, que é no sul de Portugal, que tem uma gruta que descobriram pinturas rupestres coloridas belíssimas, de caçadas, de bisontes e coisas, e uma cena guerreira belíssima que está lá conservada na pedra, feita, eu acho que há 50 mil anos atrás, né? Então, assim, bom, não teve êxito comercial, não tinha... Para que ele fez? Alguma coisa, alguma motivação tem. O que eles fizeram? Será que era um desejo? Será que era um relato de um fato real, de um sonho? Mas estava ali. Foi criativo, está ali até hoje para quem vê olhar e inspirar, né? E aí depois fui lembrando outras coisas de criatividade. Quando eu tive aula com a Magliani, antes dela ir para São Paulo, ela fez Belas Artes, eu era aluno do Colégio de Aplicação. Então, a gente
elas tinham que fazer estágio com a gente brincava de não aprender só para deixar os professores nervosos, né? Era a temporada de caça ao estagiário, né? E os de Belas Artes eram os mais maltratados, assim, mas a gente via, ela botava a vida dela lá. E essa exposição recente até hoje me impacta e eu vejo, eu me lembro da cabeça dela, estudante, era aquilo ali, a vida dela é aquilo ali, e é belíssimo, mas é um retrato íntimo da vida dela, claro que tem engajamento social, mas é ela, né? Uma exposição que há alguns anos me impactou, mas que é o inverso, que era as mulheres do Picasso, em que ele mostrava todo o encantamento, então, que ele seduzia e ia pintando os quadros, e que ela ficando linda, e depois ele destruía, e ele era um cara muito caprichoso, muito malvado, podia sádico, e quando ele encontrava uma mulher e o quadro era maravilhoso dela, ele começava a pintar de uma outra, que era a mulher do amigo dele, e ele ficou anos cantando ela até que conquistou. Quando ele conquistou, ele desmanchava, e o quadro era a decomposição da mulher. E assim, é uma exposição que até hoje eu me lembro de assim, então, ela salva ou ela foi o testemunho da destruição, do encantamento de destruição de mulheres ou de um espírito artístico, mas que criava e destruía para criar o que é causa e efeito, mas era uma coisa impressionante, assim, com mulheres indiferentes, felizes, daqui a pouco tristes e destroçadas, né? Então, assim, e depois me lembrei de como, assim, isso escritores dizem, né, que às vezes tem que escrever para aguentar viver, né? Então tem que dar um testemunho de uma coisa muito... E foi o José Guimarães que uma vez ele me disse assim, olha, eu tenho muito medo que leiam meus livros, porque eu tenho a sensação que eles sabem, ao ler, a minha vida, a minha intimidade. Eu tento disfarçar, boto sobrenome, misturo, mas eu sempre acho que alguém vai descobrir, eu sei o que está sentindo ali, né? Então, terminando isso, a minha curiosidade, se tu puder falar, fiquei curioso, porque eu vejo que tu tens uma técnica muito bonita, equilíbrio de cores, domínio de várias técnicas, são quadros muito bonitos, tem vários, tem cenas de infância da tua mãe, tias, outras são coisas mais engajadas, mas aí a minha curiosidade é assim, assim, espero que tu não seja como o Freud, que conquista as pessoas, o Freud já foi exato, falhou, o Picasso, que conquistava as mulheres e destruía, né? E, ao mesmo tempo, deve ter alguma coisa daquele Homem da Pedra que pintava uma cena, mas aí eu fico curioso, assim, tu disseste, é maravilhoso descobrir o consciente, e o que tu pode nos falar do que tu enxergaste na tua obra, assim, o que é o que tu queres dizer? Assim, o que tu consegue mais íntimo teu expressar? Assim? Uhum. Bom, uma coisa que eu agora estou muito pacificada e não tenho nenhum problema em dizer que toda a obra, e isso eu acho que tu desse esse depoimento bastante veemente, não adianta, a gente não pode fugir. Toda a obra ela tem um fundo autobiográfico. Não adianta. Por quê? Porque ela partiu de alguém com suas vivências, com sua vida, com suas frustrações, com suas ansiedades, com todas as coisas que fazem parte do ser humano. Então, eu descobri que dentro das artes visuais e dentro da literatura, eu me vejo mais vulnerável dentro da literatura. Acho que a palavra ela desvela, ela revela quem a gente é. Tá? No meu caso, acho que com mais facilidade do que com a imagem. Por quê? Porque eu tenho um jeito de trabalhar com a palavra diferente da imagem. Eu me sento para escrever, eu não sei nunca o que eu vou escrever. Não, nunca. Eu sento e espero. E daqui a um pouco vem uma palavra. E dessa palavra começa a surgir alguma coisa. Claro que eu não vou dizer para vocês assim, eu escrevo psicografando. Não é bem isso. Mas parece que algo fora e que está dentro, aquele paradoxo, algo fora está entrando e está fazendo o trabalho por mim. Mas, logicamente, que é a pessoa que está
dentro e desconhecida para mim é que está fazendo isso. Então, eu vou escrevendo e só quando termina o poema é que eu me dou conta do que ele está dizendo, do que ele está falando. E aí eu vou e, logicamente, tem um trabalho grande de artesania com a palavra e tudo mais, e vou, então, burilando aquela ideia que ali se apresentou. E como eu não tenho esse domínio de dizer assim, vou escrever sobre... Claro que, às vezes, quando me pedem alguma coisa, eu escrevo, logicamente, consciente, mas eu prefiro, quando eu estou trabalhando com a palavra, deixar que o inconsciente comece a se manifestar e me mostre várias coisas que eu não conhecia. Na parte das artes visuais, eu acho que, assim, eu escolho como é que eu vou começar. Vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, vou discorrer sobre tal coisa e começo a trabalhar. Então, é um pouco mais consciente. Logicamente que há desvios no meio do caminho, porque o planejamento criativo não adianta. A gente pode pensar que vai elaborar aquilo tudo, mas chega numa hora a dar um desvio. Desvia para aquilo que a gente não sabe. E eu acho que a maior riqueza desse processo é esse inusitado que aparece na vida da gente, que a gente vai ali, mas que loucura, eu não sabia disso, estou sabendo agora, sabe? E para falar um pouco sobre, deixa eu ver que eu anotei que tu falasse. Tu falasse do Picasso, tem um livro que eu li que se chama Monstro ou Criador. Mas, na teoria da criatividade, é sempre o seguinte: para criares alguma coisa é preciso destruir outra. Mas não é uma destruição no sentido de arrasar, é de colocar no lugar algo. E que a gente realmente precisa fazer uma destruição de paradigmas, destruir algumas certezas, para poder criar uma novidade, uma originalidade, colocar isso no lugar daquilo já visto, daquilo que já está comprovado, daquilo que é lugar comum. Então, essa destruição, ela é positiva. Agora, a destruição pela destruição realmente é algo que não faz parte da arte. Não faz parte. E eu acho que aquele trabalho que ele fazia, assim, e trabalhava naquele cubismo, com todas as dimensões, colocando o tempo ali, ele, apesar de ser uma personalidade controversa, é um artista excepcional e inigualável, e sei lá se a gente pode fazer alguma concessão a ele por ter dado tanta coisa para a arte, apesar de não ter sido um grande ser humano, como os livros contam, né? Rogério, por favor. Então, olha, estamos encantados com a tua apresentação, Liliana, pela riqueza de todas essas manifestações artísticas que tu apresentaste, que já sabíamos, mas que hoje ficou muito mais clara para todos nós, eu acredito. E, ao mesmo tempo, eu queria destacar assim, a simplicidade com que tu fizeste tudo isso, né? Quer dizer, a dualidade de riqueza e ao mesmo tempo de simplicidade. E me lembrou aquelas palavras da nossa Maria Carpe, né? Nossa dama da poesia sul-grandense, de que antes de pensar, escrever poeticamente, a gente tem que viver poeticamente, né? E me dá a impressão que tu fazes isso muito bem. Então, se puder dar uma palavrinha sobre isso. Sim, com muito prazer, porque tu te referiste a uma pessoa que eu prezo muito, a minha querida Maria Carpe, e ela sempre diz que nós somos conterrâneas. Eu nasci em Serafina Correia, perto de Guaporé. Na época que eu nasci, a cidade só tinha uma rua, e depois eu morei uns 3 anos em Guaporé, quando meu pai se mudou lá para exercer a medicina. E ela fica muito feliz porque a gente é conterrânea, e eu já fiz também um trabalho sobre a poesia dela, e acho assim ela uma pessoa sensacional. E
Me perdi. O que tu me pedisse para responder? Que, digamos assim, eu estava destacando que dentro da riqueza da tua apresentação múltipla, tu fizesse com uma enorme simplicidade, que Não, já sei o que tu me refletia perguntasse. Tu a me tua perguntasse vida, sobre o tempo e a né? vivência. Exatamente. Isso mesmo. Então, olhem aqui. Eu tenho uma coisa assim que eu prezo e gosto de contar. Quando eu escrevia desde pequena e um dia eu resolvi levar a sério o meu ofício de poeta. E juntei várias poesias e levei e falei com o meu professor de História da Arte, Armindo Trevisan, outro grande poeta, que era meu professor na Faculdade de Arquitetura, e aí assim, liguei para ele, professor, eu gostaria que o senhor olhasse uns poemas meus. E ele disse, não tem problema, mas eu tenho que te avisar uma coisa. Eu disse, o que é, professor? Tu sabes receber críticas? Eu disse, claro, por quê? Não, porque já perdi muitos amigos. Eu pego e digo exatamente o que é, e aí a pessoa fica furiosa e nunca mais fala comigo. Eu disse, não, eu não tenho esse problema. Aí, num sábado de manhã, fui na casa dele, e aí ele me levou para o escritório, e aí sentamos, dei as poesias, ele pegava o papel, olhava e fazia assim, 20 versos de um poema ficavam em 5. 30 versos de um poema ficavam em 13. Meu Deus, o que é isso? Que horror. Bom, aí, numa manhã, eu aprendi que tudo que é supérfluo a gente coloca fora e só fica com o essencial. Foi uma das coisas mais importantes que eu recebi de ensinamento sobre poesia, tanto é que esse meu livro aqui, A Dimensão da Palavra, é dedicado a ele. Ele mandou um bilhete para uma crítica de literatura, que se chamava Tânia Carvalhal, que infelizmente já faleceu, pedindo para ela me direcionar, me ajudar dentro da poesia. E ela disse para mim, não adianta escrever sem ter conhecimento. Tu vais passar a ler tudo que for de poesia e tu vais exercer a poesia. Eu levei 10 anos estudando poesia para lançar o meu primeiro livro. Então, uma pergunta que a Miriam fez no início e que eu volto a me referir é a seguinte: para ter êxito em alguma coisa que se faça, é preciso paciência, perseverança e conhecimento. E aí eu fiquei um pouco segura, podendo dizer, bom, meus poemas, pelo menos, têm o mínimo de qualidade para eu poder fazer com que eles participem da vida das outras pessoas. Manfroy, por favor. Bom, Miriam, em primeiro lugar, parabéns pela mais essa magnífica apresentação de um artista importante como a Diana Trim, né? E, Diana, eu tenho a honra de conviver contigo já há quase 50 anos, né? Sim. Como professora da universidade, que eu te conheci teu esposo, que infelizmente nos deixou precocemente, né? E as tuas obras, cada vez que tu faz uma exposição, com muito prazer nós vamos. Cada vez que tu publica um livro, nós estamos participando. E tivemos a honra, eu e minha mulher, de participar dessa série da Arca, né? Durante alguns anos. Mas isso tudo, mais ou menos, você mostrou hoje aqui. O que ela não mostrou é a sua capacidade nata de artista, de roteirista, primeiro de teatro, roteirista de peças de teatro, e depois vê-la no palco. Ela, Lenit Fleck e outras artistas que às vezes acompanham, na série de Freud, etc. Então, foi assim, Porto Alegre, para quem teve o prazer de acompanhar, foram noites durante anos, né, de maravilhosa convivência e de espetáculos assim, de relevo. E a outra, que ela não mostrou aqui, é a cantora de jazz,
E ainda tem uma ótima cantora do jazz. Não é só de jazz. Não, mas principalmente de jazz. Né? Se alguém encontrar uma hora no canto do jornal que a Ariana vai cantar no restaurante e tal, por favor, vou jantar lá e vejam o que eu estou dizendo. O título é uma obra de arte também, sabe que é escolher um título. Né? De livro nem se fala, é um parto. Primeiro vem o filho para escrever o livro, depois o parto é o título. Né? E da tua apresentação hoje, porque tem um livro, não sei se tu conhece, do Todorov, que diz o seguinte: a beleza salvará o mundo. E ele se baseia na obra de Oscar Wilde e de outros dois poetas, e de Dostoiévski, principalmente Dostoiévski, quando definiu que a beleza salvará o mundo. Oscar Wilde ele avança um pouco mais e diz que a criança e a arte salvarão o mundo. Na obra do Oscar Wilde, ele diz. Então, muito obrigado pela maravilhosa tarde, a hora que passamos. Tu pintaste deste cor o dia cinza que nós tivemos hoje, e a noite mais cinza ainda, com a tua beleza, a apresentação e a tua obra. Muito obrigado. Então, era isso. Parabéns! Obrigada, querida. Obrigada. Não, eu só quero fazer uma referência a respeito disso que o Manfroy falou, sobre a minha vontade de cantar. Isso foi uma coisa muito antiga. Eu acho que partiu dos meus primeiros anos de vida, quando a minha babá cantava, tinha uma voz maravilhosa e não pôde exercer essa sua vontade. E eu fui, ao longo do tempo, assim, com essa frustração. Eu dizia assim, eu tinha tanta vontade de cantar, eu trocaria tudo que eu sou para cantar. Aí um dia eu pensei, mas por que eu preciso trocar tudo para cantar? Eu só tenho que ter coragem. E aí eu resolvi, porque se não fosse eu que fosse resolver, quem iria resolver por mim? E aí comecei a estudar técnica vocal, estudei 3 anos de técnica vocal, e aí comecei a cantar publicamente. E é uma das coisas que me deixa muito feliz. Eu fico, não sei o que acontece. A música é algo assim, para mim, a linguagem mais perfeita, a linguagem mais importante assim de todas elas, e eu tenho essa felicidade de poder ter tido a coragem de cantar. Eu queria complementar. Desculpe. Que te move que te conduz o trabalho e a persistência. Eu acho que o mote principal que te move, Eliana, é o desafio. Certamente eu não vi uma pessoa a enfrentar maiores desafios dentro da arte e da literatura que a Eliana. Eu diria que nós temos em Porto Alegre uma artista na acepção da palavra, que ela engloba as artes plásticas, a literatura, o teatro, como roteirista e como artista, e como cantora. Veja o que falta. Muito obrigada, Manfroy, muito obrigada. Marrone, por favor. Eu gostaria de dizer que Liana Tim, para mim, era um nome que eu, de vez em quando, via no jornal, ou na televisão, ou no rádio, anunciando alguma atividade artística, mas que hoje, na apresentação, eu fiquei extremamente satisfeito e maravilhado com a pluralidade, a diversidade, a qualidade e toda essa imensa gama de atividades nas quais se mete e faz, eu diria que consecuta, quer dizer, pensa, executa. Né? E um enorme acervo de coisas dos mais diferentes matizes, dos mais diferentes tipos de expressões, né? Que me deixou assim muito satisfeito por saber
algumas coisas, digamos assim, que me vão engrandecer nos conhecimentos. Mas a questão que eu queria realmente fazer é a seguinte: eu, do ponto de vista principalmente da imagem, da pintura, eu sou um meio renascentista italiano, né? E também um pouco holandês. E o pessoal da época, todo ele, era um pessoal, vamos dizer assim, com muito talento, muito sofrido, muito difícil de viver e que vivia de encomendas ou de retratos, de pinturas, né? Ou das igrejas, ou dos bispos, ou dos papas que encomendavam coisas e que eram entregues ou não, tipo o Da Vinci, que não entregava nada, né? E que, digamos, com isso faziam as encomendas e sobreviviam. Mas, à medida que passou o tempo, digamos, e mais recentemente, eu acredito também que tenham artistas que tenham muitas dificuldades de sobreviver da sua arte, da mais variada que seja, porque muitas vezes ela vai ser valiosa depois, né, no futuro, e não no presente. E então, no passado havia um mecenato, quer dizer, se sabe de pessoas, de entes, de instituições ou de indivíduos muito diferenciados, ricos, que eram mecenas, tinham seus protegidos. E agora, como é que é o mecenato no momento recente, digamos assim, em relação ao que tem que ser feito? Tu disseste 2 ou 3 situações das quais tu ficasse muito satisfeita porque tu recebeste uma encomenda para fazer e que deu uma satisfação monetária e material posterior. Mas as outras obras que tu fazes, elas são as tuas obras, elas são obras de alguém, alguém encomendou, alguém quis, ou elas estão por aí à disposição e não tem mecenas que possam ajudar ao desenvolvimento das artes? Bom, eu tenho uma coluna numa plataforma da rede que se chama Rede Sina, que é Arte Viva. E hoje eu estava escrevendo essa coluna e estava indicando um livro que eu gosto demais. É um livro sobre... Até tenho ele aqui, eu estava terminando ele. É um livro sobre Peggy Guggenheim, A Vida de uma Viciada em Arte. Aqui, ó. Tá? Esse livro conta a história de Peggy Guggenheim, que foi sobrinha do Solomon Guggenheim, que fez o Museu de Nova York, Museu Guggenheim, aquele redondo, aquele museu que foi projetado pelo grande Frank Lloyd Wright. Essa mulher, então, ela era uma viciada em arte e ela comprava arte. E, logicamente, depois de acumular todo esse patrimônio, ela inaugurou um museu em Veneza. Ele existe lá. Eu até, uma vez que eu viajei a Veneza, fui ao museu e na capa tem ela sentada numa cadeira com seus cachorros Lhasa Apso, que eram cachorros que ela adorava, e eu tenho uma foto sentada na cadeira de Peggy Guggenheim. Tá? O que essa mulher fazia? E aí eu pensei, meu Deus, onde é que está a Peggy? Ela ajudou milhões de artistas, pagava mensalmente um dinheiro para eles produzirem. Um dos caras famosos que ela ajudou no começo de carreira foi Jackson Pollock, aquele cara que atirava tinta nas telas, e vários outros que estavam ali. Ela tinha muito dinheiro, ajudava mensalmente, e ela não exigia nada como os mecenas, que exigiam o retrato da tia, da avó, da mãe, não sei do que, para entregar. Né? Ela
ajudava para que eles desenvolvessem a sua carreira. Então, isso hoje em dia é uma coisa assim, não sei, eu não conheço nenhum mecenas que hoje esteja praticando esta boa ação de ajudar um artista, mesmo que até comprando as suas obras e tal, para que ele possa produzir e, então, ter uma vida razoável. No meu caso, eu sou a minha mecenas, a pessoa que me subvenciona. O que eu ganho, eu uso para, claro, a minha sobrevivência e para comprar o material do qual eu faço a minha arte. Tenho sorte, às vezes, de vender alguma coisa, tenho sorte de algumas pessoas me encomendarem também, e tenho sorte de ter um acervo guardado aqui na minha residência, que é uma residência que proporciona também um espaço de trabalho, e assim a gente vai levando. Porque parar com o fazer da arte eu não tenho condições, porque este fazer é a minha saúde, este fazer é o que me salva no dia a dia de tudo isso que a gente passa e das minhas próprias questões pessoais. Então, eu faço arte por necessidade e depois disso é que eu penso no que fazer com ela. Eu não tenho, assim, em primeiro momento, pensando, eu vou fazer isso aqui porque vai vender, eu vou fazer isso porque não sei o quê. Não, eu faço arte por uma necessidade pessoal. E até lembrei uma história que eu acho muito incrível, da grande poeta brasileira Hilda Hilst. Não sei se alguém conhece essa poeta. Ela era uma mulher, assim, de uma qualidade poética sensacional, só que não vendia nada, nada. Um dia ela pensou, não aguento mais, eu não quero mais ficar assim, eu preciso vender, vou fazer livros pornográficos. E aí ela começou a escrever os livros pornográficos. Escreveu vários. E lançava os livros e... Meu Deus, mas nem livro pornográfico, ninguém comprava os livros pornográficos dela. E um crítico chegou e disse, quem tem qualidade não adianta apelar para a pornografia, ela também terá qualidade. E aí ela não vendia também. Então a gente não é um beco sem saída, entende? Quando a gente tem essa convicção, quando a gente, sei lá, nasceu já com essa loucura interna, a gente vai até o fim assim, mesmo com todas as problemáticas. Uma curiosidade sobre a Peggy Guggenheim, a ser testada a veracidade da história que eu ouvi, a ela devemos o Carpaccio. Não sei se você... Não, conta essa. Ela tinha uma prescrição de dieta e uma frequentadora do Harris Bar, em Veneza. Disse, olha, eu tenho que continuar vindo aqui porque eu gosto desse lugar, mas eu tenho que parar de comer o espaguete ao vongole de vocês. E me faça um prato que seja coerente com a dieta. E aí nasceu o Carpaccio. Mas olha só, que ótimo! Tu já leu essa biografia dela, não? Não, e nem sei se essa história é verdadeira ou lenda urbana, mas é bonitinha a história. Não faz mal, é legal. Muito boa. Mas te recomendo, tu vai gostar de ler a biografia dela. Bem legal. Bom, eu não sei se alguém mais está solicitando a palavra, dos que eu estou vendo, não. Não, tá. Eu queria dizer para a Liana que o mesmo número de pessoas que começou a ouvir essa conversa e a participar, está até agora aqui, um dos melhores critérios para se avaliar o quanto o palestrante, o convidado, conquistou, né, as pessoas. Então, eu queria te agradecer muitíssimo por ter aceito vir conversar conosco, por ter sido tão sincera conosco, inclusive com aspectos de vida pessoal. Isso aí é uma coisa que só qualifica quem tem esse tipo de sinceridade. Queria agradecer, então, aos
aos colegas e amigos que estão presentes aqui, participando até agora, e te passar assim, por uma última palavra, para depois nós encerrarmos, então, a reunião. Não, olha, Miriam, e todos os queridos que estão aí, eu fiquei muito, muito, muito feliz e satisfeita em participar desse evento cultural, não é, da academia, e realmente eu te diria que esperava que fosse uma conversa tão agradável como ela foi e as pessoas tão maravilhosas como se apresentaram, porque, logicamente, os médicos sabem, né, da vida e sabem da importância, não é, da qualidade, dessa delicadeza que vocês todos passaram para mim. Agradeço sinceramente e muito obrigada por terem me ouvido e me convidado para estar aqui com vocês. Muito bem, boa noite a todos e até uma próxima ocasião.